Isso, Armando. Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa tarde de hoje. Conforme dito na, na leitura da página, né? Nós estamos aqui para construir, né? Então, que nós possamos construir sempre da melhor maneira, porque sabemos que esse mundo é um mundo para nós transitório, né? Que nós habitamos por um período e depois regressaremos ao verdadeiro lar. Bom, o tema que me foi passado essa tarde de hoje, vocês estão me ouvindo? Sim, tá. O tema que nos foi passado na tarde de hoje é o que nos espera depois da morte. Bom, se a gente perguntar isso para nós mesmos, né, dentro aqui do nosso íntimo, e perguntar assim, tá bom, o que que me espera depois da morte? Se você já tem um conhecimento da doutrina espírita, do espiritismo, ou você já tem uma noção de uma filosofia, de uma religião espiritualista, reencarnacionista, você sabe que o que te espera depois da morte é uma outra vivência, uma vivência fora de um plano físico do qual nós estamos acostumados. Porém, essa seria a parte um pouco mais acolhedora, uma parte mais teórica, porque nós não, de fato, nós nunca temos a plena noção, a não ser por relatos, do que acontece, e a gente sempre tem algumas dúvidas, às vezes temores, medos, insegurança, porque nós estamos num plano que nós temos o conhecimento e o controle. É por isso que muitas das vezes nós temos o pavor, o temor, ou mesmo a dúvida do que vai acontecer comigo depois da morte. Bom, posto isso, num pouco do aspecto biológico e num pouco do aspecto espiritual, a gente precisa elencar alguns fatores aqui. Primeiro deles é que, mesmo sendo espiritualistas, nós temos, sim, um receio, não medo, né, mas um receio da morte. E aí eu chamo vocês, eu não sei se todos viram, no livro ele comenta isso, na biografia de Chico Xavier ele comenta isso, mas eu acho que o filme é muito mais legal quando você vê. E é uma cena em que Chico está dentro do avião e o avião passa por uma turbulência. E ele está numa cadeira do meio, onde tem duas outras pessoas do lado dele. E quando o avião dá a primeira batida, ele fala: Ai, meu Deus do céu. Aí o rapaz que está do lado fala assim: Mas o senhor está com medo? Porque ele já estava com medo, né, do avião cair, deles morrerem. Mas o senhor está com medo? O senhor não é aquele que fala com os espíritos? O senhor não acredita na vida após a morte? Sou eu mesmo. Mas o senhor está com medo? Aí o avião dá muita chacoalhada. Ele, ai meu Deus, minha Nossa Senhora, me acuda, me acolha, me proteja. Aí o rapaz que está do lado vira assim: ai meu Deus do céu, se ele está com medo de morrer, imagina eu. E Emmanuel chega para ele e fala: Chico, comporte-se, por favor, né? Você vai passar mais medo para as pessoas. Mas eu tô com medo. Você está com medo do quê? Eu tô com medo de morrer. Mas então, se você está com medo de morrer, morra em silêncio, morra com dignidade, não deixe todo mundo apreensivo. Então vocês vejam, meus amigos, que se um ser encarnado é do cabedal de conhecimento da musculatura espiritual de Chico tinha medo da morte, e o que que ele podia esperar depois da morte? Imagina nós que ainda somos aí uma areinha, um grãozinho de poeira no universo. Bom, vamos seguir aqui. Hoje, é, a nossa exposição, ela vai fazer referência ao capítulo, a parte segunda do Livro dos Espíritos, né, o capítulo sexto,
onde a gente vai falar um pouquinho, né? Vai estruturar esse nosso pensamento entre as perguntas 223 e 233, que fala dos espíritos errantes, e das perguntas 319 a 329, que fala da comemoração dos mortos e funerais. E aí eu trago uma primeira provocação aqui, né? Que é isso aqui, o que que nos espera depois da morte? Aí tem essa figurinha aqui, que o Charlie Brown Jr., isso aqui é um desenho bastante famoso, um cartoon bastante famoso da década de 60, 70, que o Charlie Brown ele fala para o Snoopy, só se vive uma vez, Snoopy, do tipo, vamos aproveitar tudo. Aí o Snoopy fala para ele errado, só se morre uma vez, vivemos todos os dias. É, Se a gente olhar isso aqui com um olhar espírita, nós vivemos sempre, certo? Morremos de vez em quando, sim, porque mudamos de roupagem, mas no fundo, no fundo, nós vivemos todos os dias. Ou seja, nós vivemos todas as nossas encarnações. Por isso que é de muito bom tom que dentro das nossas possibilidades e pequenez, que a gente consiga fazer o melhor, no momento em que nós estamos vivendo, que é o momento dessa encarnação. E aí, primeiro, e aí o que eu quis fazer foi pegar todas as perguntas que estão no Livro dos Espíritos, não encadeá-la pergunta por pergunta, senão vira uma leitura dinâmica, mas eu estruturei de alguma maneira em que a gente pudesse encadear os assuntos para que nós pudéssemos refletir sobre, principalmente, a vida pós-morte, né? Então, o que que nós vamos fazer no pós-morte? Apesar de todos nós termos a consciência, principalmente nós espíritas, ou então aqueles que são espiritualistas, que acreditam na vida além túmulo, a gente tem por obrigação ter uma visão um pouco mais dilatada, deixando um pouquinho a visão material e indo para uma visão um pouco mais espiritual. Porque se nós estamos numa visão espírita, uma visão espiritual, e não só olhando a materialidade, é como se nós tivéssemos as lentes do Hubble, daquele telescópio Hubble, ou até as lentes do James Webb, daquele telescópio também que começa a investigar as galáxias, né? Começa a olhar as galáxias. Por que que eu estou falando isso? Porque, de uma maneira simples, nós temos a percepção de que nós sabemos que tem a vida pretérita, ou seja, do que nós já vivemos, e tem a vida do porvir. Então, assim, a nossa visão, ela é muito mais dilatada, ela é muito mais ampla do que uma visão um pouco mais encurtada do aspecto moral, que é do aspecto material, perdão, que é do berço ao túmulo. Bom, das vidas pretéritas, não nos é dado o conhecimento. É, e graças a Deus que a gente não tem esse conhecimento, porque eu não sei se cada um de nós teria um arcabouço moral e um arcabouço espiritual para entender o que nós fizemos em outras vidas para continuar nessa vida. E aí a natureza da vida após a morte, ela tem algumas diferenças entre as pessoas que desencarnam. Então, por exemplo, nós temos o primeiro aspecto que seria o desencarne e a identidade, né? Primeiro que nós mantemos a nossa individualidade após a morte. Então, esses dias eu estava conversando com um amigo que um familiar dele estava bastante debilitado, estava na UTI e desencarnou na UTI. Como era uma doença um pouco mais agressiva, ele fez uma pergunta para mim que eu achei extremamente pertinente. Ele não é, vamos dizer assim, ele não é espírita, mas ele acredita, ele crê, né, da vida após a morte. Eu diria que ele é um simpatizante espiritualista, né? É um simpatizante aí do espiritismo. E ele perguntou para mim o seguinte: e agora, o que que acontece? O que que vai acontecer é, com a minha tia? Eu acho que era tia, tia ou tio, eu não sei. O que que vai acontecer agora, cara? Porque
Ela era uma pessoa muito boa, sempre muito de uma moral reta, né? É, religiosa, nunca fez o mal, sempre, né? Teve uma vida bastante plena no que diz respeito à moral. O que que acontece agora? E eu falei para ele o seguinte: falei, olha, essa pergunta é uma pergunta complexa. Por quê? Porque nós não sabemos com exatidão, até porque, né, eu sempre brinco, né? Como eu sou da área de tecnologia, de informática, quando eu desencarnar, eu espero que eu tenha o merecimento de trabalhar no banco de dados da espiritualidade, porque deve ser um banco de dados maravilhoso de se trabalhar, porque tem vários cruzamentos ali de vidas passadas que vai desencadear a tua vida atual e a tua vida futura. Mas eu disse para ele o seguinte, olha, é difícil ter uma visão exata, mas uma coisa eu posso quase que garantir para você, ela vai continuar sendo cuidada no plano espiritual. Aí ele falou assim, sendo cuidada como assim? Eu falo, olha só, é, uma vez que ela desencarnou, ela vai manter essa identidade da última vivência dela, ou seja, essa vivência. Mas ela está debilitada, ela não pode chegar no plano espiritual, né, plena e absoluta, porque o perispírito dela está magoado, o perispírito dela está doente. Então ela vai ser tratada no hospital. Aí ele, caramba, então ela vai ficar em tratamento? Sim, ela vai ficar em tratamento, mantendo a sua identidade, mantendo a sua individualidade, mas ela vai continuar em tratamento. Se ela for uma pessoa que ela foi menos arraigada à matéria, ela vai conseguir ter um entendimento de que ela está numa outra roupagem. Se ela for uma pessoa muito materializada, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade de entender esse novo posicionamento, essa nova roupagem que ela está usando. Eu sei que eu estou vendo aqui no nosso grupo que algumas pessoas participam da mesa de desobsessão do SEACE. É a mesma coisa que acontece quando os nossos irmãos chegam na mesa. Eles chegam, às vezes, desprovidos de entendimento, confusos, e tem que ter muito tato e muita sensibilidade, muito amor para que o atendimento seja feito, para que, brincadeiras à parte aqui, né? Mas para que o espírito não morra de novo, porque você não pode chegar de supetão e falar assim, olha, você morreu, senão ele morre de novo, ele tem um treco. Então, assim, essa esse primeiro item é muito importante. Nós termos a consciência de que nós vamos manter essa roupagem que nós temos nessa última existência, porque o nosso perispírito, certo? É literalmente o molde do nosso corpo físico. Então, isso é muito importante nós mantermos. Inclusive, nós podemos até ter outras formas, né? É, jovialidade, já houve relatos de jovialidade, já houve relatos de ter espíritos com aparência um pouco diferente da que foi vivida, mas nós mantemos a nossa individualidade e a nossa identidade. Isso é o mais importante. Aí depois vem a identidade de lembranças. De novo, eu rogo aqui para quem trabalha em mesa mediúnica que lembre dos vários irmãos que frequentam as nossas reuniões, ávidos para entender o que está se passando com eles. Então, assim, primeira coisa é que a gente recorda a nossa última existência. Isso não tem a menor dúvida, pela literatura de apoio de André Luiz, Dona Ivone Pereira, Herculano Pires, tem vários, mas principalmente na de André Luiz, os relatos são muito claros, né, dos espíritos que desencarnam e possuem a memória da sua última existência. O problema ou o desafio todo é que ele não tem o pleno gozo de saber das suas vidas anteriores. Então, às vezes, lhe é dado o benefício de entender duas ou mais vidas pretéritas em função do que está acontecendo com ele no desencarne atual, principalmente aqueles desencarnes que são um pouco mais abruptos, são um pouco mais duros. Então, a espiritualidade, dentro desse grande banco de dados, dentro desse grande conhecimento da vida
do espírito, né, da sua evolução, da sua passagem espiritual, é-lhe dado o merecimento de entender pelo menos uma ou duas vidas. Aí eu também não tenho esse número exato, né? Por isso que o livro dos Espíritos coloca aí de possuir limitações, para que ele consiga entender a sua situação e entender esse momento que ele está vivendo. E por último, e não menos importante, a diferença entre a vida espiritual e a matéria. Então, foi o que eu falei no iniciozinho. Nós temos, obviamente, dois, dois, é, é, dois caminhos, né, que nos dá muita certeza e nos dá uma visão um pouco mais ampla, que é a nossa certeza de vidas passadas, de vidas pretéritas e do porvir. Então, se todas as almas, como está dito aqui, mantêm os traços da sua existência terrena, quer dizer que eu, de alguma maneira, também sou responsável pelas minhas atitudes com meu corpo físico, por exemplo. Eu sou responsável pelas atitudes por aqueles que me cercaram. Eu sou responsável pelas atitudes daquilo que eu combinei enquanto espírito e depois reencarnei nesse planeta. Então eu tenho determinadas responsabilidades. Então, essas responsabilidades é que vão trazer para nós, né? Inclusive, vão servir de dados, vão servir de rabiscos, né? De planejamento para minha próxima existência. Pessoal, eu não tenho, esqueci de falar para vocês, eu não tenho problema. Se vocês quiserem me interromper e fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu não tenho problema de alguém me fazer pergunta. A única coisa que eu vou tentar não, o que eu vou fazer é respeitar o tempo para entregar, para devolver a palavra para o senhor Armando, no máximo às 4h45, 4h50, tá? Então, mas podem me interromper e fazer perguntas, tá? Bom, e aí, seguindo aqui, Kardec faz uma relação com o mundo material. Então, assim, basicamente são dois itens que ligam o espírito com o plano físico, tá? São as influências emocionais, ou seja, os espíritos podem ser atraídos para ambientes que lembram seus interesses terrenos. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: desencarnei, fui para o mundo espiritual. Cara, o que vai me fazer ir para um ambiente ou outro ambiente? Então, eu não preciso dizer para vocês que, inclusive, tem um filme, o segundo filme, que, inclusive, nem não eu não gostei tanto quanto o primeiro, mas o Nosso Lar 2 mostra bem o que você atrai quando você se sente atraído por um ambiente que você está emocionalmente perturbado. Você pode ir para um ambiente onde vocês estejam, onde nós estejamos completamente plenos da nossa consciência, ou seja, a gente consegue abrir o nosso canal mental para que cheguem os amigos no nosso socorro, e aí a gente vai para zonas mais, vamos dizer assim, mais benéficas para nós, é, menos grosseiras, ou eu posso simplesmente ser atraído para ambientes que não são ambientes tão sadios, que são ambientes um pouco mais grosseiros. Eu costumo dizer que nesse item aqui do lado emocional do desencarne, uma vez que você chegou do outro lado, é muito parecido com o que a gente vive aqui no plano terreno. Por exemplo, se você acorda, já acorda de mau humor, já acorda de mal com a vida, já acorda reclamando, reparem bem, você começa a dar um monte de coisa errada. Você vai botar o café, você derrama, você vai pegar uma condução e você se atrasa, a condução passa, você chega no trabalho ou em outro lugar qualquer, as coisas não funcionam, parece que não está azeitado. É porque o seu emocional está muito ruim.
Então você acaba atraindo, a que a gente chama do, né, a gente costuma chamar assim de pensamento deletério, né? Você acaba atraindo irmãozinhos que estão na mesma vibração, na mesma sintonia, vibração não, na mesma sintonia que você acaba influenciando o ambiente ao seu redor. Quando você tem o desencarne, é a mesma coisa. Só que como você está num plano, certo? Espiritual, em outra dimensão, com outros sentimentos, com outras sensibilidades, né? Com outros instintos, você acaba indo para lugares que não são tão legais quanto a figura que mostra aqui, por exemplo. Mas eu não quis colocar porque eu acho que a gente tem que sempre olhar para cima e olhar para o alto. Em relação à progressão, quando você vai e você continua a sua jornada no mundo espiritual, ela deveria ser marcada, e aqui eu coloco deveria, porque uma coisa é o que você está lendo no livro, outra coisa é o que acontece na prática, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Nós deveríamos buscar a evolução distanciando do máximo, o máximo da vida material. Tem um livro muito interessante, eu gosto bastante da literatura do André Luiz. Tem um livro em questão, que eu não sei se vocês leram, chamado Sexo e Destino. É muito interessante o livro. Por que que ele é interessante? Porque ele tem determinadas passagens que eles estão muito arraigados no plano material, seja por questões de vingança, seja por questões de prazer. Então, se você, mesmo no plano espiritual, você ainda está muito materializado, você acaba sendo puxado, sendo dragado para uma vida terrena, só que em outra dimensão, em outro plano. Exemplos: no sexo e destino, chega uma hora que um espírito desencarnado, eu sou ruim de nome, por isso que eu não vou citar nome, que eu tenho medo de errar, mas que um espírito desencarnado, ele força, e força mesmo, através de inspiração, a um espírito encarnado a tomar um trago de um uísque, a começar a beber. Por quê? Porque ele queria ter a mesma sensação da bebida que o encarnado estava bebendo. Aí você vai falar assim, pô, mas lá no outro plano espiritual eu posso ter essa sensação? Claro que pode. Tanto a sensação do álcool, quanto a sensação do sexo, quanto a sensação do ódio. Isso tudo, quanto mais materializado se é no plano espiritual, mais a vivência do plano material. Então, por isso que na vida espiritual nós deveríamos buscar pela evolução, ainda encarnados e distanciando o máximo do material, ou seja, se desapegando o máximo que você puder. Obviamente, vai facilitar a sua transição quando você tiver que se relacionar com o mundo material. Tá legal? Bom, aqui condições de felicidade e sofrimento. Quais são os fatores que influenciam se nós teremos uma felicidade por estarmos numa nova vivência ou nós teremos sofrimento? Bom, a primeira que ele coloca aqui, a causa de sofrimento, resulta das ações egoístas e cometidas na vida. Veja bem, meus irmãos, talvez eu escutei isso no SEAS desde muito, muito cedo, desde quando eu comecei a frequentar. Então, há 27 anos atrás, quando eu comecei a frequentar o SEAS, eu sempre escutava nas palestras espíritas é, expositores, né, como Hélio Canelas, Ricardo, seu Eduardo, Amanda, tantos Alexandre Pereira, tantos outros, é, Raquel, Alva, enfim, muitos deles que falavam o seguinte. Pastana, adorava as exposições do Zé Pastana, que eles falavam o seguinte: olha, o escolho do espírita é o orgulho e o egoísmo. E eu, e eu olhava aquilo e eu pensava, dentro da minha ignorância, eu pensava assim, poxa, mas é o escolho do espírita, eu acho que é o escolho da humanidade, né? Eu acho que é assim, a grande infelicidade da humanidade
é nós sermos orgulhosos e egoístas, né? Eu não acho que é só do espírita, eu acho que é da sociedade humana, né? São de todos. E, obviamente, como nós temos falado lá no iniciozinho, nós temos a nossa individualidade e chegamos com a mesma roupa que estamos aqui, ou seja, nessa mesma forma orgânica, nessa mesma forma material que nós chegamos do outro lado, se nós tivemos ações egoístas, e assim, o egoísmo, ele é desde aquele assim, não toca nas minhas coisas, essa poltrona é minha, eu não posso te dar uma carona, eu não posso compartilhar com você um pedaço do meu bem material. Então, assim, são ações que vão desde as mais graves até as mais comedidas. O orgulho, né? O orgulho exacerbado, o ego, isso tudo quando você passa para o outro lado, se você continua muito preso na matéria, se você continua com essa materialidade muito forte, obviamente vai te causar sofrimento. Por que que vai causar esse sofrimento? Porque, como o pessoal gosta de dizer, a conta chega e vai chegar do outro lado. Eu não tenho dúvida disso. Você vai ter um pouco mais de dificuldade, você vai ter um pouco mais de desafio para você conseguir deixar de ser, por exemplo, egoísta no plano espiritual. E aí o que que acontece? Se você continua com ações egoístas, se você continua cometendo as mesmas faltas, para onde você vai ser levado? Para esse ambiente aqui de jardim, para esse ambiente bonito, para esse ambiente que são flores, tem sol, tá tudo bem? Ou você vai ser e levar para um ambiente, vai ser levado para um ambiente onde tem nuvens, onde o ambiente é pesado, onde o clima é mais denso, é claro que você vai para o lado direito. Então, é, da mesma maneira que você leva a sua vida aqui, você acaba levando quando você desencarna. Por outro lado, quando a gente fala de felicidade, de novo, né, uma coisa é praticamente antônimo da outra, né? Então, se você tem, por outro lado, ações que lhe dão felicidade, o bem ao próximo, o bem a você, o bem à sua família, é claro que você vai encontrar felicidade do outro lado. Você vai encontrar um pouco mais de conforto do outro lado. Você vai conseguir atingir aos espíritos, você vai conseguir conviver com os espíritos, com seus mentores, com aqueles que caminharam na sua existência terrena. Vai ser mais fácil para você. Agora, é claro que a felicidade plena, aquela felicidade absoluta, não nos enganemos que nós só teremos à medida que nós formos evoluindo e, obviamente, encarnando em mundos que já têm uma felicidade muito mais apurada e completamente diferente do que nós temos aqui. E quando a gente faz essa comparação com a Terra, obviamente, os espíritos que experimentam essa felicidade, eles vão além dos prazeres materiais. Não dá para dizer, até pela própria composição química e física da nova roupagem, né? São muito mais leves, são longilíneos, não têm os mesmos fatores que influenciam aqui o nosso corpo. Então, quando a gente compara com a Terra, a gente vai ver que eles estão realmente muito mais longe da matéria do que nós. Bom, e aí a evolução dos espíritos. Bom, acho que vocês já viram bastante essa imagem aqui é, da evolução dos espíritos. Eu acho que talvez tenha o desenho que mais a gente já tenha feito em exposição espírita, que são os degrauzinhos da sua evolução. A primeira coisa que eu chamo a atenção, e eu gosto da forma com que, obviamente, Kardec coloca, a espiritualidade colocou, é que a evolução é contínua e sem retrocesso. Então, assim, se nós estamos aprendendo em cada experiência, é, nós não vamos descer um degrau, a gente pode estabilizar ali. Mesmo aqueles espíritos mais grosseiros
aqueles espíritos mais cruéis que ainda habitam o nosso planeta ou habitaram o nosso planeta, ele não vai regredir. Ele não vai voltar a um mundo. Ele pode até voltar a um mundo primitivo, para ajudar aqueles primitivos que estão lá, mas ele não vai regredir na escala espiritual. Ele pode estacionar, mas nós estamos sempre numa escala espiritual. E isso eu acho que é muito interessante. E é nos dado a benécia de, a cada experiência, melhorarmos como espíritos. E, obviamente, os espíritos mais avançados buscam auxiliar os menos evoluídos, promovendo a caridade e o aprendizado contínuo. Aqui eu não preciso nem dizer que nós temos um exemplo, né? Nós, que somos cristãos, que somos ocidentais, né? Nós temos um exemplo daquele que foi, o maior dos encarnados entre nós, que foi Jesus. Aquilo é um exemplo de como que um ser, de como que um espírito evoluído se comporta, dentro de um ambiente de espíritos não evoluídos, de uma humanidade ainda precária. E se a gente buscar esses exemplos aqui, no planeta Terra, a gente tem muitos. Eu até acredito, sendo bem sincero, principalmente nessas catástrofes que têm acontecido, eu acredito que nós, melhoramos muito, apesar de da humanidade ela ser tão, tão, tão cruel, e às vezes, desanima a gente. Nessas catástrofes eu tenho visto, desde que eu me entendo por gente, que tem crescido a solidariedade. Ela tem crescido muito, principalmente nesses eventos, porque nós aqui sabemos o que a gente faz, né? O que que o SEAS faz em prol do próximo, o que que cada um de nós fazemos em relação ao próximo, mas é legal quando tem uma ação contínua, quando a gente vê a solidariedade chegando. Eu vou pegar o último exemplo aqui, porque foi o último que aconteceu. Eu não sei se vocês acompanharam a enchente que teve em Valência, na Espanha, onde as pessoas perderam tudo, muito parecido com o que aconteceu em Teresópolis, com o que aconteceu no Sul, com o que aconteceu em Angra dos Reis, enfim. As pessoas saindo de casa, literalmente saindo de casa, ah, o que aconteceu também lá nos Estados Unidos, as pessoas saindo de casa, aqueles que não foram atingidos, com balde, bota, vassoura, escova na mão, dizendo o seguinte: pô, onde você está indo? Não, não, eu vou ajudar, quem eu puder ajudar, porque já que eu não fui atingido, eu tenho que ajudar aquele irmão que precisa se reerguer. Cara, vou te dizer, é, parece comum e deveria ser comum, mas não é isso. Então, eu acho que a gente não era assim. Eu acho que nós temos uma evolução. A humanidade, nesse quesito, eu tenho muito mais esperança do que eu tinha, nesse quesito. Nos outros, não. Acho que a gente ainda tem muito que melhorar. Mas nesse quesito, eu acho que a gente conseguiu, de uma certa maneira, ajudar, evoluir, né, nesse aprendizado contínuo, e nessa experiência com os nossos irmãos. E como eu disse aqui, e aí eu trago um exemplo clássico aqui, talvez seja o mais clássico dos clássicos, que os espíritos mais avançados, vejam bem, e a palavra aqui é muito legal, não os espíritos mais elevados, mas aqueles espíritos mais avançados, eles buscam auxiliar os menos evoluídos, promovendo caridade e aprendizado contínuo. E aqui eu trago, como eu falei, um exemplo clássico, né? Que nos trazem os relatos que Dr. Bezerra de Menezes, já poderia ter ido para um planeta um pouquinho mais evoluído que o nosso, e ele decidiu, no plano espiritual, ficar aqui, talvez até fazendo um planejamento reencarnatório, para que ele pudesse ajudar o máximo, de irmãos possível. E vocês vejam que, tem casas, por exemplo, que fazem, como o Tupiara, né, um centro espiritualista, que fazem operações espirituais, e todo o tempo, né, tem uma foto lá de Dr. Bezerra de Menezes, e todo o tempo é uma falange que é coordenada por ele. Então, eu acho isso de uma entrega que, obviamente, alguns de nós não vivenciaremos,
nem nesta e nem em outras vidas. Precisamos evoluir muito para isso. Bom, e aí, como a gente falou aqui, dessa evolução contínua, como a gente falou de material, né, a condição de felicidade, como a gente falou da relação com o mundo material, como a gente falou da natureza da vida após a morte, eu peço permissão para trazer para vocês algo para que a gente não se esqueça e que memorize bastante, que é a classificação dos mundos. O porquê que nós estamos nesse mundo, o porquê que faz sentido a nossa evolução espiritual. A gente tem os mundos primitivos, que a gente não faz mais parte dele, já fomos e evoluímos, onde tem raças selvagens, enfim, a força bruta é a lei, é, é a lei do mais forte, né? Então, você vive no estado, eu fico imaginando você viver num mundo desse, né? Ou até no nosso mundo, quando era assim, na época da Idade Média ou antes disso, a própria época de Jesus, devia ser muito difícil, porque você falou alguma coisa errada, manda para a cruz, corta a cabeça, enfim, é uma coisa bem complexa, bem terrível. A outra que eu trago aqui é o mundo de provas e expiações, que é onde a gente está agora, onde o mal ainda domina, você tem as suas faltas para expiar, você tem a inclemência da natureza. Olha só, isso é uma coisa muito legal. A gente está em pleno século XXI e a espiritualidade já nos avisava que a natureza é implacável, que nós teremos problemas com a natureza, até porque nós estamos acelerando esse processo. Os mundos de regeneração, que ainda não existe uma felicidade completa, que o mal ainda existe um pouquinho, mas a gente começa a reconhecer de fato o que é Deus, começa a suportar melhor as nossas provas, as nossas expiações. Depois a gente vem para os mundos ditosos e felizes, né? Que a gente ainda tem uma forma humana, mas muito mais é, etérea, mais purificada, embelezada. Eu não gosto dessa palavra, porque acaba colocando feio e bonito. Eu acho que não deveria ter isso no mundo espiritual, mas enfim, quase nenhuma relação com a matéria. E, obviamente, mais fraternidade, mais longevidade. E a gente vê isso hoje, né, gente? Na sexta-feira teve um programa no Globo Repórter, se não me falha a memória, falando dos novos 60, né? Então eu que estou com 59, eu lembro do meu pai com 59, e eu lembro do meu avô com 59, e eu com 59 tenho uma outra roupagem, não tenho dúvida disso. Então, assim, nós estamos caminhando cada vez mais para uma longevidade. Tanto é que aí a galera que trabalha com plano de saúde, plano de previdência e plano de aposentadoria sabe a preocupação que existe em manter, porque se a vida média era 60, 70, agora a gente está chegando em 70 e muitos, com certeza muitos de nós viverá até os 100 anos fácil, coisa que há 500 anos atrás a gente não chegava aos 40. E, obviamente, aqui os mundos celestes ou divinos, que eu não tenho nem condições de colocar na minha tela mental o que seria isso. O máximo que eu consigo é aquele mundo angelical, com anjinhos tocando harpa, onde a felicidade é plena. É o máximo que eu consigo chegar. E aí também eu fiz aqui uma ordenzinha para que a gente pudesse ter uma noção um pouco mais clara. No eixo do X, ou no eixo do Y é a matéria, no eixo do X é o tempo. Então, assim, quando a gente começa a fazer esse gráfico, a gente vê que quanto mais as bolinhas estão perto desse eixo aqui, deixa eu colocar aqui para você. Quando as bolinhas estão mais perto desse eixo aqui, ó, desse aqui, nós somos mais materializados. Quando a bolinha está mais perto desse eixo aqui, nós somos menos materializados. E quando nós somos menos materializados, nós somos mais evoluídos. Nós conseguimos ser mais evoluídos. Então vejam vocês que quando a gente está nos mundos primitivos, somos muito presos à matéria e somos muito imperfeitos.
mesmo no mundo de provas e expiações. Quando a gente começa a ir para os mundos de regeneração, para os mundos ditosos, a gente começa a ir para aquela camada dos bons espíritos. E, obviamente, depois a gente passa, ó, para os mundos celestes, onde a gente viu aqui no texto que nós somos menos presos à matéria, somos mais, temos mais suavidade e nós temos a nossa evolução feita, tá bom? É isso aqui. Deixa eu tirar aqui para passar para o próximo slide. Opa, não estou conseguindo. Então vamos lá. Vamos tirar aqui. Pão, pão. Pode deixar que eu vou chegar lá, viu, gente? Fica preocupado, não. Hum, vamos lá. Bom, práticas e responsabilidades do mundo espiritual. Obviamente, os espíritos estão participando da nossa organização, auxiliam na conduta dos encarnados, obviamente, então nós não estamos sozinhos, existe uma preparação, como eu falei lá para vocês. E, obviamente, cada espírito atua conforme seu nível de desenvolvimento e afinidade. Tá? Então, isso também não precisa ter uma preocupação, porque a própria organização dos espíritos e da espiritualidade vai nos ajudar. E, obviamente, as atividades, missões, cada espírito vai atuar conforme seu nível de desenvolvimento e afinidade. Então, quando você chega no plano espiritual, obviamente, você é designado. Se você tem você adquiriu aptidões de medicina, pô, você vai trabalhar no auxílio ao próximo. Se você adquiriu aptidões de escrita, poxa, você vai trabalhar numa biblioteca e assim sucessivamente. Eu espero que as minhas afinidades, como eu falei para vocês, sejam nessa área de dados, seja nessa área aí de, de, é, desse grande banco de dados de vidas pretéritas que eu acho que deve ser um barato trabalhar lá. Vamos passando aqui, vamos terminando com as nossas conclusões e reflexões. O que que a gente espera então após a morte? Gente, a morte é uma continuidade da vida material, certo? Transcende os limites físicos. A felicidade e os sentimentos estão ligados à nossa conduta e a busca pela melhoria contínua é o objetivo principal nosso. Então, nós devemos estar conscientes que a nossa conduta terrena vai estar intimamente ligada à nossa conduta espiritual no momento do nosso desencarne e no momento da nossa vida espiritual. Como a gente vive na Terra reflete diretamente a nossa experiência espiritual. Então foi o que eu falei. Se você é uma pessoa muito presa, por exemplo, tem muita gente presa a dinheiro, a bens, né? Inclusive tem passagem de um espírito arrastando um baú cheio de moeda. Quer dizer, o baú está cheio de moeda, sim, ele está plasmando aquilo ali. Então ele não quer largar, né? O que a gente tenta fazer aqui o tempo inteiro, prática do bem, elevar nossa moral, para que a gente venha ter paz e tranquilidade no plano espiritual, tá? E aí eu pergunto para vocês que vocês respondam para vocês mesmos. Vocês, né? E aí eu me incluindo nós, estamos prontos para para viver após a morte do corpo físico? Porque nós continuaremos vivendo, concordam? Nós vamos continuar vivendo numa nova roupagem, de uma outra estrutura, mas a gente vai continuar vivendo. A gente está preparado para continuar a viver? Será que nós espíritas, que temos o conhecimento, logo temos uma responsabilidade, será que a gente está preparado para isso? Será que realmente a gente está preparado para o desapego? Está preparado para o adeus? Está preparado para uma outra realidade que não é a realidade que a gente vive? Né? De bens materiais, de sensualidade, de inveja, de cobiça, enfim. Será que nós estamos preparados para isso? E aí eu deixo a pergunta para que vocês respondam para vocês mesmos e para que a gente possa melhorar enquanto espíritos encarnados, para que a gente possa ter uma vivência e uma evolução espiritual que a gente consiga chegar onde a gente realmente deseja, que são aqueles mundos onde já não há mais tanta exclusão,
e tantas infelicidades. Então, eu queria agradecer a vocês, que vocês tenham muita paz essa semana. Um abraço e obrigado por estarem comigo aí nesse domingo. Seu Armando. Seu tá sem áudio, seu Armando. Pronto. Tá no mudo ainda, senhor Armando? Eu fui tentar ajudar e eu acho que eu... Foi. Agora foi, senhor Armando, agora foi. Agora foi. Me puxaram o tapete. Tadinho. Gente, nós queremos agradecer a todos os presentes a essa reunião virtual, claro. Agradecer ao Maurício em particular. E vamos nos preparar então para finalizar a nossa reunião. Maurício, nós podemos te pedir, convocar para fazer a nossa prece de agradecimento? Claro, senhor Armando. Por Vamos favor, a lá. palavra é sua. Então, aqueles que puderem,